Salve, galera! Começando um Monark React. Pode ser Monark React, né? Eu acho que é simples. Aconteceu simplesmente a entrevista mais importante, acho que da última década, provavelmente, né? Como todos vocês sabem, está acontecendo uma puta guerra na Ucrânia contra a Rússia, Israel contra os palestinos. Na África também está tendo várias revoluções, golpes de Estado. Maduro está querendo pegar parte da Guiana. Muita treta está rolando no mundo todo. As coisas estão se escalando gradativamente. E todo mundo está pensando que isso aí está indo para algum lugar que pode ser a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, quem está prestando atenção, né, nas coisas, que não está vendo BBB, vai conseguir entender o que eu estou falando. Estamos indo para a Terceira Guerra Mundial porque a gente está vendo uma escalada de conflitos generalizados no mundo todo, num ritmo, numa frequência cada vez mais acelerada. Se a gente pensar que isso é uma tendência e olhar no tempo, né, a tendência é cada vez mais conflitos generalizados acontecendo. Então, há também um movimento para tentar que a gente transforme esse cenário, para que, em vez das coisas continuarem escalando, as coisas comecem a desescalar. E para a gente desescalar as coisas, passa por um apaziguamento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, para que a gente possa voltar num estado mais de normalidade de coisas. Né? Enquanto houver essa rixa que cada vez mais cresce entre os dois países, cada vez mais a gente vai para a Terceira Guerra Mundial. Então, como nos Estados Unidos ainda existem jornalistas, não é igual aqui no Brasil que, sim, poucos jornalistas. O melhor jornalista que eu consigo pensar nem é brasileiro, é o Glenn Greenwald, ele nem mora na porra do Brasil. Quer dizer, ele nem é brasileiro, tipo, ele é brasileiro, mora no Brasil há muito tempo, os filhos dele são brasileiros, mas, tipo, ele imigrou pra cá, tá ligado? Mas brasileiro que nasceu aqui, que jornalista, porra, tá difícil, é difícil encontrar um bom, é difícil. Mas lá nos Estados Unidos ainda tem, né? E o Tucker Carlson tá sendo um excelente jornalista ultimamente, e foi fazer o quê? Conversar com o Putin em inglês para levar à audiência americana um pouco dos questionamentos do povo americano para o Putin e os posicionamentos do Putin para o povo americano. E fazer isso num estado de coisas onde está tudo em guerra, tudo escalando, tudo pipocando, é um movimento de apaziguamento, é um movimento de tentar criar um diálogo que acabou, infelizmente, entre os dois países. Então é bom o que o Tucker Carlson está fazendo e é por isso que é histórica. E é uma entrevista de 2 horas. Eu acho que eu nunca vi o Putin ficar conversando 2 horas seguidas com ninguém. Deve ter, mas eu nunca vi uma entrevista tão longa do Putin. E é com o Tucker Carlson, que não é ele não é um cara que é aquele tipo jornalista da CNN que vai falar só o que os mestres querem falar, todos os talking points que é alimentado para eles durante a reunião com a equipe editorial, né? O Tucker Carlson, ele é mais livre, ele faz umas perguntas inusitadas, então é interessante a gente ver como que foi essa personalidade, que é o Tucker Carlson, com uma outra grande personalidade do mundo, que é o Putin, né? Então, é a entrevista da década, e hoje a gente vai reagir a ela. Ela tá em inglês, tá com legenda em inglês. Se você não acompanha inglês, eu vou tentar dar minhas opiniões sobre o que eles estão falando. A gente vai pausando e vou explicando um pouco das coisas que estão acontecendo na entrevista para quem não fala inglês, e vou dando as minhas opiniões também, tá bom? Será? Não te ouviram? Arrume aí, eu vou repetir o que você falou. Bom, basicamente o Coca falou que, como vocês sabem, eu lancei o Bunker 555, que vai ser a nossa plataforma para todo mundo se agrupar. A gente está trabalhando nela para cada vez ter novas funcionalidades. É complicado, eu tô com budget apertado, como vocês sabem, os caras estão me mutando, impedindo de eu ganhar dinheiro no AdSense do YouTube, que é exatamente por isso que eu criei a plataforma. Tem uma mensalidade a 20 conto é dinheiro de pinga para vocês, que eu tô ligado. E ajuda muito se você puder assinar, vai lá no meu site, é o Bunker 555, assina, e a metade dessa live, para a última metade dessa live, da reação da entrevista, vai ser exclusivo para membros. Então, se você for membro,
vai lá que você vai ter a live completa e você não vai ter que mudar de live depois, se você estiver assistindo por Twitter, pelo Rumble. E é basicamente isso que foi o que sobrou pra gente, tá bom? Então, é isso. 2022, o senhor se dirigiu à sua nação, ao seu país, quando começou o conflito na Ucrânia. Em 2022, o senhor disse que está fazendo isso, está agindo dessa maneira. Porque Estados Unidos, com a ajuda da OTAN, podem lançar uma ofensiva imediata ao seu país para os americanos. É paranoico porque o senhor acha que os Estados Unidos podiam lançar essa ofensiva contra seu país. Não é que os Estados Unidos iam lançar uma ofensiva. Eu nem falei isso, nós temos agora o talk show ou uma conversa séria. Não. É uma conversa séria. Então, uma conversa séria, como você tem formação histórica, você é formado em história, né? Sim. Então, eu vou fazer uma referência breve de 30 segundos ou 1 minuto. Uma referência histórica. Sim, por favor. Então, como começaram as nossas relações com a Ucrânia? De onde surgiu a Ucrânia? Bom, aqui o Putin agora começa a falar sobre a história da Rússia e com a Ucrânia. E é porque existe toda uma motivação histórica para o Putin, aparentemente, do porquê a Ucrânia é importante para a Rússia e do porquê ele fez o que ele fez, né? Então, acho que para justificar o posicionamento da Rússia, ele vai contar um pouco da história aí, né? O que pode ser interessante, pode ser, né? Educador, engrandecedor, né? Ouvir um pouco da história aí. Então, manda aí, Coca. O Estado russo começou a se formar como Estado centralizado e é considerado o ano de criação do Estado russo em 862, quando os cidadãos de Nove convidaram o príncipe Rurik da Escandinávia dos Varangian para reinar. Em 1862, a Rússia celebrou o 1000º aniversário de sua criação de Estado em Novgorod. Tem até um monumento dedicado ao 1000º aniversário do país em 82, o sucessor de Rurik I, que desempenhava o papel de regente do Zul, filho mais novo de Rurik, já tinha morrido nessa época, veio para Kiev. Ele retirou do poder 2 irmãos que aparentemente já foram membros do esquadrão de Rurik. E assim, a Rússia começou a se desenvolver, tendo 2 centros em Kiev e em Novgorod. A próxima da data muito significativa na história da Rússia é 988, é o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, que é o bisneto de Urique, batizou a Rússia e aceitou a ortodoxia, o cristianismo oriental. E a partir de então, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer porque tem um único território, laços econômicos únicos, uma língua comum e, depois do batismo da Rússia, uma fé, uma religião e o poder do príncipe. Então, o Estado russo centralizado começou a se formar dessa maneira. Mas por várias razões, após a introdução da sucessão ao trono, também na Idade Média por Ielosávio, pouco mais tarde, depois da sua morte, a sucessão ao trono foi mais complexa. Não foi passada diretamente do pai para o filho mais velho, mas do falecido príncipe para o seu irmão, depois para os seus filhos em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação da Rússia. Um Estado único que começou a se tornar único. Não tem nada de especial nisso. A mesma coisa aconteceu na Europa, mas o Estado fragmentado russo tornou-se uma presa fácil para o império de Gengis. Seus sucessores Batuhan chegaram à Rússia.
Roubaram quase todas as cidades, destruíram quase todas as cidades, a parte sul, onde ficava Kiev. Aliás, algumas outras cidades simplesmente perderam independência, e as cidades do norte mantiveram parte da sua soberania. Eles pagavam tributos à horda, mas mantiveram parte da sua soberania. Então o Estado russo começou a tomar forma no centro em Moscou. Parte do sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gravitar gradualmente em direção a outro ímã, ou seja, em direção ao centro que se estava formando na Europa. Este foi o Grão-Ducado da Lituânia. Foi até chamado de lituano-russo, porque os russos consistiam uma parte significativa desse estado. Eles falavam russo antigo e eram ortodoxos. Mas então ocorreu uma unificação à união do Grão-Ducado da Lituânia e do Reino da Polônia. Alguns anos depois, outra união foi assinada já na área espiritual, e os padres ortodoxos submeteram-se à autoridade do Papa. E assim essas terras passaram a fazer parte do Estado polaco-lituano, mas durante décadas os polacos têm estado empenhados na polinização dessa parte da população, introduziam a sua língua e começaram a introduzir a ideia que não são inteiramente russos, que porque vivem no limite são ucranianos. Inicialmente a palavra ucraniano significava que a pessoa vive na periferia ou envolvida, por exemplo, no serviço de fronteira, não pertencia a nenhum grupo étnico específico. Então os poloneses fizeram tudo o que podiam para a polonização, com bastante severidade e crueldade também, levou que essa parte das terras russas começou a lutar pelos seus direitos. E escreviam cartas para Varsóvia, exigindo que os seus direitos fossem respeitados para que as pessoas fossem enviadas para cá, inclusive para Kiev. E quando foi isso mesmo? Perdi a conta aqui. No século XIII. Isso foi no século XIII e XIV. Então eu vou falar o que vai ser, depois eu vou nomear as datas para que não tenha confusão. Eu tô muito focado aqui e eu percebo que eu não tô falando nada. Ele tá contando a história da Rússia, ele falando quando que surgiu, que foi em 800 que surgiu o primeiro Estado russo, e aí que chegou o Gengis Khan por causa de uma fragmentação familiar do Império Russo, do Estado Russo naquela época. Houve uma fragmentação e aí o Gengis Khan aproveitou e eles invadiram. Nisso, eles perderam o controle de Kiev, que antes fazia parte do Estado russo, como ele considera, né? O Estado russo naquele momento. E aí depois os poloneses conquistaram o território que era Kiev, né? E aí rebatizaram aquele território de Ucrânia, um território que antes o Putin considerava como russo, que, na época do século 800, né? Eu acho meio bizarro essa história dos caras pensar, tipo, não, só porque a história aconteceu de um jeito, então é desse povo, né? Sendo que as pessoas que viveram naquele momento já nem são as mesmas pessoas que vivem até hoje, tá ligado? Tipo, pode ter a mesma linhagem, é por linhagem, será? Talvez seja por isso, né? Esses caras, eles se importam muito com esse negócio de linhagem, de história, né? E ele é um grande líder, então talvez história seja muito importante mesmo, né? Se é muito importante para um cara que é muito importante para o mundo, talvez seja muito importante. Então, é muito importante que a gente está ouvindo aqui agora. Então, ele está explicando o porquê ele considera o território de Kiev meio que russo, né? Porque no passado, 800, não sei quantos anos atrás, formou-se um Estado russo que tinha Kiev. Então, a primeira formação, Kiev estava incluída, né? Então, é isso. Eles perderam para o Gengis Khan, depois para os poloneses, e ele está continuando a história aí. Pode mandar, Coca. Então eu vou falar o que vai ser, depois eu vou nomear as datas para que não tenha confusão.
1654, um pouco antes, até as pessoas que controlavam o poder nessa parte das terras russas dirigiam para Varsóvia. Repito, exigindo que pessoas de origem russa e de fé ortodoxa fossem enviadas para eles. E quando Varsóvia não respondeu nada e praticamente rejeitou essas exigências, eles começaram a dirigir a Moscou para que Moscou nos acolhesse, para que você não pense que eu inventei alguma coisa. Eu vou dar esses documentos para você. Não tô achando que você tá inventando alguma nada. Aí, boa. Não, só porque eu quero falar aqui. Aí o que o Putin falou agora? Chegou um momento da história que a população que os poloneses chamavam de Ucrânia pediu direitos para os poloneses. Os poloneses negaram, falaram que não iam dar. Isso fez com que a população da Ucrânia se voltasse para o centro de poder em Moscou, que o Putin considera como os russos, né? Então ele está explicando que houve um momento na história, no século XIII, que houve esse desentendimento entre os poloneses e a população da Ucrânia, e nisso a Ucrânia se voltou aos russos, né? Então, e aí ele está entregando para o Tucker Carlson uma série de documentos históricos, imagino, que comprova tudo isso que ele está falando, né? Pode continuar. Mesmo assim, aqui estão documentos do arquivo. São cópias, são as cartas de Bogdan Khmelnytsky, o homem que controlava então o poder nessa parte das terras russas que chamamos agora de Ucrânia. Ele escrevia para Varsóvia exigindo respeito dos seus direitos. E depois de ser recusado, começou a escrever para Moscou, pedindo que o czar de Moscou os acolhesse. Eu vou deixar esses documentos para você. Tem tradução para russo, depois vai traduzir para inglês. A Rússia não concordava em aceitá-los imediatamente, porque achava que ia começar a guerra com a Polônia. E em 1654, o Zemski Sobor era um órgão representativo do poder do Estado da antiga Rússia, tomou a decisão que essa parte das terras da antiga Rússia tornou-se parte do reino moscovita, e como esperava-se começou a guerra com Polônia. 13 anos depois foi concluída uma trégua de paz e logo após a conclusão deste ato em 1654, 32 anos, foi concluída a paz com a Polônia. A paz eterna, como se dizia. Então, e essas terras? Toda a margem esquerda do Dnipro, incluindo Kiev, foram para a Rússia. E toda a margem direita permaneceu com a Polônia. Então, aparentemente, essa disputa entre os poloneses e os russos pela Ucrânia rolou até rolar uma guerra que durou 13 anos. No fim da guerra, rolou um acordo de paz, e que durou 30 anos, e depois houve uma paz eterna. E aí eles fizeram o quê? Dividiram o território que era a Ucrânia, uma parte ficou para a Polônia, outra parte ficou para os russos, né? E foi isso que ele contou aí. A parte, inclusive, que Kiev era do território russo em 1600 e não sei o quê. Então, durante a época de Catarina II, a Rússia devolveu todas as suas terras históricas, incluindo o sul e oeste. Tudo isso continuou até a Revolução. E antes da Primeira Guerra Mundial, aproveitando essas ideias de ucranização, o Estado-Maior austríaco começou muito ativamente a promover a ideia de Ucrânia e ucranização. E é claro, porque às vésperas da guerra mundial tinha-se o desejo de enfraquecer um inimigo potencial. Tinha esse desejo de criar condições favoráveis na zona fronteiriça. Essa ideia que uma vez nasceu na Polônia,
que as pessoas que vivem nesse território não são completamente russas, são supostamente um grupo étnico especial, começou a ser promovida pelo Estado-Maior austríaco. Também surgiam teóricos da independência ucraniana no século XIX que falavam da necessidade da independência da ucraniana. Mas todos esses pilares da independência da Ucrânia diziam que deveria ter relações muito boas com a Rússia, então insistiam nisso. No entanto, após a Revolução de 1917, os bolcheviques tentaram restaurar a condição de Estado, ou seja, é o Estado centralizado, e explodiu uma guerra civil inclusive com a Polônia. Então logo foi assinada a paz com a Polônia em 1921, segundo a qual a parte ocidental na margem direita foi novamente para a. Em 1939, depois de a Polônia ter colaborado com o Hitler, e a Polônia colaborava com Hitler e temos todos os documentos nos arquivos. Concluir a paz com a Polônia é um tratado de amizade e aliança, mas exigiu que a Polônia devolvesse à Alemanha assim chamado Corredor de Danzig, que ligava a parte principal da Alemanha a Königsberg e a Rússia Oriental. Após a Primeira Guerra Mundial, essa parte do território foi entregue à Polônia e a cidade de Danzig substituiu Danzig. Então Hitler implorou que quisessem, mas os polacos recusaram. Mesmo assim, eles colaboraram com Hitler, juntos começaram a dividir Checoslováquia.